Muito boa noite, já estamos em direto novamente na Quarentena da Bola. Quem nos acompanha, infelizmente já são cada vez mais. Já agora um abraço aos mais de 3.000 seguidores, uma barreira que batemos hoje, ainda antes da primeira semana da Quarentena da Bola. Tínhamos prometido, durante a semana, recebi muitas mensagens privadas no Facebook do Quarentena da Bola a pedir que também tivéssemos a opinião dos adeptos dos denominados três grandes sobre o que se está a passar e nomeadamente sobre o que é que pode acontecer depois desta paragem. E aqui chegou o momento, desafiei aqui o meu companheiro, meu amigo Rui Matos Pereira, para voltar a fazer uma coisa que ele também gosta muito, de moderar este tipo de conversas e de chamarmos também gente, nossa amiga, adeptos dos três grandes, como podem ver, ao lado do Rui, o Tiago Godinho, adepto do Sporting do Benfica, também o hashtag que está ali em 1904, não deixa qualquer tipo de dúvida. O Juvenal Carvalho, em baixo, que já participou aqui na quarentena, nomeadamente quando falamos com o David Caiado e até do seu passado no Sporting, um ilustre sportinguista, também nosso ilustre amigo, que podem acompanhar também regularmente no jornal do Sporting, e o João Pinto Costa, adepto do Futebol Clube do Porto, acompanharam-no muitas vezes também, certamente, na Rádio Estádio e no programa FaceTime. E agora temos aqui os adeptos três grandes, e eu vou, como se costuma dizer, dar o passo ao lado, deixar aqui o Rui Matos Pereira nos comandos, vou estar a acompanhar, façam perguntas, façam comentários, como sempre têm feito aqui na quarentena, eu vou-os colocando no ar, o Rui, de acordo com aquilo que for a gestão desta conversa, vai lendo e vai tomando nota à medida que vão aparecendo os pop-ups e vai gerindo aqui, como ele bem sabe, com maestria este debate. Meus senhores, agora é com vocês, Rui Matos Pereira, passo da bola, bom programa. Saudações então, e começo então por, neste caso, pedir ao adepto do Futebol Clube do Porto, João Pinto Costa, que se coloque virado ao contrário, a não ser que ele... Bem parecia. Bem parecia. E esta assim, é então... Sim, está ótimo. Assim, okay, aqui aparece bem de qualquer maneira. É a atração do direto, o João Pinto Costa estava invertido, é o líder da classificação, talvez fosse por isso, ou algum sinal. E então, começo pelo João Pinto Costa, é o líder da classificação, pergunto-lhe como é que ele está a viver. E a pergunta é obviamente extensível também ao Tiago e ao Juvenal, como é que estamos a viver este período de quarentena e com tudo o que isso implica. Para nós, enquanto cidadãos, também enquanto adeptos e amantes do futebol e adeptos dos respectivos clubes. Olá a todos, antes de mais nada quero agradecer o convite que vocês me endereçaram para estar aqui com este painel espetacular. Faltar a estante aqui atrás, eu tenho muitos livros espalhados pela casa, prometo, mas não, nas outras divisões está a minha filha e ia ser complicado estar lá a fazer este direto. Quero também pedir desculpa pela minha falta de preparação em relação a alguns temas que certamente serão aqui debatidos, mas a conjectura atual não me tem permitido seguir com tanta atualidade e com tanta atenção como certamente seria aconselhável antes de vir para aqui. Ser líder neste momento é bom, é muito bom. Nunca pensei que fosse líder durante tanto tempo, ainda por cima por um motivo tão pouco digno, não é verdade? Mas é bom na medida em que nos dá, a nós portistas, apesar de haver, evidentemente, neste momento, preocupações muito maiores que o futebol, mas dá-nos a nós portistas esta sensação de seguro, pelo menos não, que se o líder fosse outro, certamente já estaria atribuído há muito tempo. Mas como somos nós os líderes e como não estão a conseguir que valha só a primeira volta do campeonato, vamos aguentando, vamos esperando que os sábios do futebol decidam como é que querem decidir isto, se é jogarmos 3 em 3 dias, se ganha o Benfica por uma razão qualquer, não sei. Vamos lá ver o que é que vão decidir. Mas certamente vamos falar disso agora durante o programa. Olha, e podes começar já por aí, está a pergunta colocada. Aproveita, estás com a mão na massa, o Nuno Filipe, o Nuno Gomes, adepto do Boa Vista. Ao que parece, pergunta então como é que o campeonato será decidido. Pois é isso, eu acho que neste momento é tão injusto como muitos benfiquistas dizem e como muitos adeptos do futebol, que o campeão seja decidido pelo líder atual, como é tão injusto não haver campeão sendo o Futebol Clube do Porto que está em primeiro. Eu acho que é tão injusto uma coisa como é tão injusta a outra. Na minha opinião pessoal, e é o que vai acontecer, espero eu, vai-se respeitar a classificação atual, não vai haver campeão, mas os lugares de acesso às Champions e os restantes lugares de destaque vão ser respeitados conforme a classificação atual. Eu acho que é assim que tem que ser.
Fica contente o Porto na medida em que, mais do que ser campeão neste momento, o Futebol do Porto precisa de ir às Champions. O Champions neste momento pode salvar o Futebol do Porto de umas épocas muito complicadas daqui para a frente. Fica contente o Benfica, porque pronto, estava em segundo, estava também a jogar mal, como o Porto também não estava a jogar nada de especial, mas o Benfica também estava a jogar mal. Fica contente o Benfica também, porque conseguirá eventualmente, com mais facilidade, na próxima época, lutar pelo tri, um campeonato que estava a ver a fugir a 7 pés este. E ficam contentes, no fundo, ficam todos com. É o mal menor, no fundo, para estes clubes, penso eu. Claro que isto de colocar o campeonato a ser disputado de 3 em 3 dias, à porta fechada, parece-me um absurdo, parece-me um desespero completo de algumas pessoas. Até para os árbitros, eu já estou a pensar um pouco nos árbitros. O Hugo Miguel, de 3 em 3 dias, a ter que ir arbitrar o Benfica, vai ser muito complicado. E mesmo o Vasco Santos, quer dizer, o Vasco Santos vai passar a vida no VAR, vai passar a vida ali fechado na salinha. E eu não quero isso, quero coitados em quarentena. Nós também temos, eles têm a família deles, exatamente, vai ficar ali em quarentena na cidade do futebol, a desenhar linhas como muito bem lhe apetece, a chegar a linha um bocadinho mais para ali, a linha um bocadinho mais para baixo, até que aqueles 3 centímetros, 7 minutos depois ou 6 minutos depois, consigam o objetivo que ele pretende, certamente. E pronto, eu espero que o Porto assuma uma posição forte nesta decisão. Isto vai ter que ser uma decisão consensual, penso eu, entre todos os clubes. E penso que o Pinto da Costa, numa altura em que vamos ter eleições, eu tenho aqui uma grande oportunidade para mostrar uma mão firme e para mostrar que ainda tenho um mínimo de que mandam. Tiago, pedia-te então uma primeira opinião. Como é que tu vês essa situação? Também como é que tu estás a viver este período que para a maior parte dos portugueses é de isolamento social? Sabemos nós que ainda, feliz ou infelizmente, está muita gente a trabalhar, não pode estar com as suas famílias ou resguardados, que é, ao fim e ao cabo, a medida que é recomendada. E depois, obviamente, esta questão, como é que tu achas que se pode vir a desenrolar o campeonato até aqui, a atribuição do título, o apuramento das equipas para as competições europeias, e já agora depois lá chegaremos, mas ia a falar da preparação da próxima temporada inclusivamente, mas para já esta questão mais premente. Boa noite, Rui. Queria começar por felicitar o Remo por este espaço da quarentena da bola, que acho que é um espaço que vai ter, já tem algum sucesso. Eu ontem também tive a oportunidade de ver o do Paulo Santos, esse meu camarada e amigo benfiquista, com o José Boto, que foi um programa que de facto valeu bastante a pena. Queria-te saudar a ti enquanto moderador e queria cumprimentar aqui o João Costa e o Juvenal Carvalho, que vamos partilhar este espaço. E depois uma saudação especial para todos os meus amigos e camaradas benfiquistas. Relativamente à situação que vivemos atualmente, bom, neste momento o futebol é claramente secundário e, portanto, vivemos um momento difícil, não só nós, os portugueses, como toda a Europa e todo o mundo, e, portanto, eu ouvi com atenção o que o João foi dizendo, eu não subscrevo. Eu acho que neste momento é um momento que não podemos ser egoístas e pensarmos em nós. E, portanto, é um momento que o futebol deve ser colocado um pouco de parte e existindo algum racional, os campeonatos profissionais vão provavelmente irá acontecer aquilo que hoje a Federação Portuguesa de Futebol decidiu para os escalões de formação, que foi no cancelamento desta época desportiva e, portanto, a não atribuição de qualquer título de campeão. E, portanto, é isso que eu espero, enquanto benfiquista e, acima de tudo, enquanto português, que aconteça. Creio que, mais do que a questão de quem é que é ou não campeão, porque eu acho que ninguém quer ganhar destas condições. Eu, enquanto benfiquista, não quero ganhar nestas condições. Portanto, neste momento, isso é irrelevante. Agora, o que eu gostava de ver, enquanto benfiquista, é que a direção do Benfica, e isso sim que acho que vai ser o grande cavalo de batalha que vai envolver o futebol português nos próximos tempos, que vai ser o apuramento para as competições europeias. E aí, como o João Pinto disse bem, o Futebol Clube do Porto, nós sabemos o que é que se passou este ano com o não apuramento para a Liga dos Campeões e o que é que isso representou financeiramente para o clube, e portanto tem um peso muito grande para o Futebol Clube do Porto, e esse é que vai ser o grande cavalo de batalha. Mas, mais do que o Futebol Clube do Porto, mais do que o Sport Lisboa Benfica, mais do que o Sporting Clube Portugal,
O que interessava que os clubes portugueses hoje fizessem é serem solidários uns com os outros. E o que regulamentarmente esta situação não está prevista, portanto, eu não sou jurista, mas é esta a indicação que eu tenho, esta situação não está prevista nos regulamentos e, portanto, muitos juristas o que defendem é que a classificação que deve prevalecer é a última existente, ou seja, a do campeonato anterior que já foi homologado. O repto que eu lançava aos dirigentes portugueses, o Porto na pré-eliminatória da Champions, o Sporting Clube Portugal, o Sporting Clube Braga e o Vitória de Guimarães na Liga Europa, que o valor das receitas pela entrada nessas competições fosse dividida de forma igual pelos 36 clubes profissionais das duas ligas profissionais. Porque este é um momento que, se cada um pensar só em si, provavelmente vamos estar a jogar sozinhos daqui a uns anos. E no caso do Sporting e do Porto, até o Benfica corre o risco de jogar com o Benfica B, porque o Sporting e o Porto, infelizmente, com a situação financeira que têm, também não estão propriamente desafogados. E para isso não acontecer, o que seria muito interessante é que o futebol português não entrasse em querelas de quem é que vai ser o campeão ou não, esta época fosse pura e simplesmente cancelada, a época, o apuramento para as competições europeias tivesse em conta a classificação da época 2018-2019, sendo que todos os clubes apurados, os prémios de entrada para essas competições fossem divididos pelos 18 clubes, pelos 36 clubes das ligas profissionais, para permitir a sobrevivência de muitos clubes portugueses que neste momento, e nós sabemos as situações na Primeira Liga, na Segunda Liga, que são regulares de salário de entrada, era isto que eu gostava que fosse possível acontecer. Até porque isto não é só uma questão de Benfica e Porto, não é? Porque temos a questão do terceiro e quarto lugar, entre o Sporting Clube Braga e o Sporting Clube Portugal, que tem impacto na preparação da época, como tu falavas há pouco. Há outros clubes que querem legitimamente ir às provas europeias, o Vitória de Guimarães neste momento, o Rio Ave, e portanto, quer dizer, encontrar uma solução que vá ser unânime será claramente ou praticamente impossível, e portanto esta era a solução que eu espero que o meu clube consiga defender, porque é isto que também é nestes momentos, e foi nestes momentos que a história do Sporting do Benfica foi sendo construída, sendo solidário com todos os outros. Juvenal, pedia-te uma primeira opinião, e se queres desempatar aqui pelas soluções que o João, ou enverdando por alguma das soluções, tanto a do João como a do Tiago, se tens uma própria, o que pensas ao fim e ao cabo de tudo isto e também desta situação que estamos a viver, que é completamente inédita e é mais grave a nível sanitário, pelo menos a da nossa geração. Boa noite a todos. Parabéns ao Rémulo por ter este atrevimento bom que é dar desporto mesmo numa época de quarentena. Boa noite a vocês, boa noite ao João, boa noite ao Tiago, boa noite a ti. Já ouvi o João com atenção, ouvi também o Tiago. Eu não estou numa situação de discussão de título, portanto tenho muito mais limitações para falar a esse nível. Agora, o que me parece a mim paradoxal é nós estarmos a falar de uma pandemia, a primeira da nossa existência, e estarmos aqui a lançar possibilidades. Se me disserem que é justo atribuir o título de um campeonato que não acabou, obviamente que não é justo. Obviamente que o Futebol Clube do Porto foi o mais competente até o momento, não quer dizer com isso que possa ser atribuído um título de campeão nacional. Aliás, eu não acho expectável, nem de bom tom, que haja campeões sem se jogar tudo. E falo de futebol como falo das modalidades. Ainda hoje, por exemplo, fugindo um pouco ao tema futebol, mas tem a ver com os nossos três clubes, com o Sporting, com o Benfica e com o Futebol Clube do Porto, vi no Record uma coisa que é muito saudável, que é os clubes decididamente acharem que o momento é de crise, e o Sporting e o Benfica já fizeram um pacto de não agressão, que penso que o Futebol Clube do Porto, pelo menos com o Sporting, o vai fazer, com o Benfica não sei. Portanto, tem que ser por aí. Temos que pensar que há muito mais para além do desporto, temos que pensar que há um mundo novo após este vírus, este inimigo invisível que nos assolou. Portanto, neste momento estamos a falar de saúde pública, depois irão outra vez contar-se espingardas.
Infelizmente vão contar-se espingardas, e eu acho que vai haver um desrespeito incrível na mesma, porque o Benfica quer ser campeão, o Futebol Clube do Porto quer ser campeão, e como dizia bem o Tiago, não estava configurado em qualquer regulamento uma situação destas. Esta é uma situação de exceção, é uma situação que ninguém estava preparado no mundo, portanto, eu não sei, em Portugal, como no mundo, como é que se vai atribuir títulos a campeonatos que ainda não acabaram. Na minha opinião, o que eu acho saudável nunca será, mas o que eu acho menos mal, não vou pela ideia do Tiago em relação, apesar de o campeonato passado ter sido homologado, passado, como dizem os brasileiros, a museu, já passou, falando do presente e para uma hipotética atribuição dita às competições europeias, eu acho, e era um mal menor, que fosse o Futebol Clube do Porto diretamente à Liga dos Campeões, o Sport Lisboa e Benfica iria às eliminatórias de Champions, o Sporting de Braga, por direito, entraria diretamente na Liga da Europa, e o Sporting, e neste momento o Famalicão, que está em quinto lugar, iriam ambos à Liga Europa. Portanto, isto é o que eu acho, mas é tão só aquilo que eu acho. O que vai ser uma imensa discussão, mas acima de tudo, que esta pandemia passe, que nos livremos dela, porque primeiro está a saúde pública e muito depois está o desporto, o Sporting Clube de Portugal, o Futebol Clube do Porto e o Sport Lisboa e Benfica. Agora, mais para o Juvenal e para o João, a pergunta é que como é que vocês, enquanto adeptos de clubes que passam, que são grandes, que têm graves problemas financeiros, como é que vocês veem a situação, principalmente dos vossos clubes, depois da Liga Portuguesa por arrasto, com o facto de não haver competições em curso? E também com, obviamente, a importância que isto terá depois, tanto no desempenho desportivo, como, no caso, no financeiro, tendo em conta, então, o apuramento para as competições europeias. João, começo por ti. Não ouviste-me, João? Eu não. João, estás não era para mim a pergunta, pois não? É para os dois, para ti e para o Juvenal. Como é que vocês veem, então? Eu vi que a pergunta então... era endereçada ao Juvenal, mas depois não consegui acompanhar. Não, era assim não, também. Era ambos. Era ambos, uma vez que vocês são dos três, entre Benfica, Sporting e Porto, adeptos dos clubes que estão neste momento a passar por maiores dificuldades financeiras. Portanto, a minha pergunta é que como é que vocês veem, uma vez que o campeonato está parado, não há receitas e até, também aquelas que são indiretas, como merchandising, dias de jogos, receitas de bilheteira. A minha pergunta era como é que vocês veem a situação dos vossos clubes, principalmente à face destas discussões, depois o alargamento para as outras equipas do campeonato e da Liga Portuguesa, também da segunda Liga, se quiser. Não, a situação já era preocupante antes disto acontecer, e não é? E obviamente que agora com esta paragem nada de benéfico virá para clubes com estes problemas financeiros. Certamente que terá que haver uma injeção de capital. Provavelmente a UEFA terá com todos os lucros e com todas as receitas que foi acumulando ao longo dos tempos uma certa responsabilidade em ajudar uma série de clubes, não só em Portugal. Tenho a certeza que não é só o Porto e o Sporting que passam por algumas dificuldades, não é? Tenho a certeza que na Europa do futebol há muitos e muitos e muitos clubes cuja sobrevivência, inclusive, estará em risco depois desta pandemia passar. Eu acho que os problemas têm que ser resolvidos a seu tempo. Neste momento estamos preocupados com a nossa saúde, com a saúde de todos nós, com a saúde dos jogadores, com outros problemas bastante mais graves do que esses. E chegará o tempo em que certamente que as nossas preocupações terão outros focos, e espero que esse tempo chegue rapidamente, que é bom sinal. Jornal, agora a pergunta para ti. Depois também, obviamente, o Tiago também pode intervir, mas vocês são dos três grandes e a pergunta está aqui. O Rafael Silva perguntava, então, dificuldades financeiras, os grandes. Todos eles têm compromissos, uns mais do que outros, ou de maior monta. Mas aqui neste caso é com os grandes, e há dois que estão em maiores dificuldades, pelo menos face, neste caso, ao Benfica, que são o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal em termos financeiros. Juvenal, pedi-te agora então a tua... É inequívoco, Rui, é inequívoco que o Sporting e o Futebol Clube do Porto
estão em pior situação financeira que o Sport Lisboa e Benfica. É evidente, os dados são mais que evidentes para contrapor isso. Mas neste momento mudou o paradigma. Tudo mudou. O mundo é novo, o desporto é novo. O João falava, neste momento tem que haver mais do que uma intervenção da Federação Portuguesa de Futebol e um diálogo entre os clubes em Portugal. Estamos a falar da UEFA, estamos a falar da FIFA, estamos a falar de que nada neste momento no futebol, como na sociedade, vai ser igual. O paradigma mudou. Vai ter que se reduzir orçamentos. Os jogadores de futebol, o que se fala neste momento é em reduções já de 70% em grandes clubes europeus. Portanto, neste momento não conta quem está melhor ou quem está pior. Porque se nós, enquanto clubes grandes, estamos a falar, mesmo numa situação de crise, de barriga cheia, o que dirão os adeptos de clubes como o Belenenses, como o Famalicão. Portanto, neste momento vai ter que ser tudo pensado. A mesa vai ter que ser grande para se reunirem os seres pensantes no futebol, e com esse diálogo vai ter que se fazer luz, porque realmente, se alguém acreditar que o futuro do futebol português vai ser igual a este passado, pelo menos recente, aí aquilo a que se convencionou chamar o futebol indústria está enganado. O futebol vai ter graves dificuldades, a sociedade vai ter graves dificuldades. Portanto, neste momento, perspectivar futuros é completamente, não direi impossível, mas pelo menos muito difícil é, e vamos todos, até o Benfica, porque o Benfica, independentemente de estar melhor, isto vai também ter que inverter um bocado a lógica, tanto no futebol como nas modalidades ditas de alta competição, e vamos ter um tal mundo novo. Vamos aguardar, sinceramente, fazer uma perspectiva daquilo que irá acontecer até ao fim do campeonato. Eu tenho ideia que não vai haver mais campeonato. Esta é a minha ideia, infelizmente, por aquilo que se ouve de pessoas mais abalizadas e habilitadas para falar, o pico da pandemia em maio. Com 2 semanas a 3 de preparação, portanto, não podiam jogar de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, nem seguramente o VAR que falava ao João Pinto Costa arranjaria espaço para muito tempo para a mesma pessoa. Portanto, eu acho que não vai haver mais campeonato, vamos ter um mundo novo e, sobretudo, que se ganhe com isto uma coisa, que haja respeito entre os dirigentes e entre as pessoas que estão no futebol, porque a UEFA e a FIFA, por vezes, também não têm o respeito devido e precisa de haver mais respeito para quem gosta de futebol, e somos tantos que temos tantas saudades deste desporto que é tão lindo e tão maltratado por vezes. Tiago, como é que tu vês a situação, sendo que eu lanço um termo de comparação? As ligas italianas e inglesas falaram então de que se colocava que poderia haver processos da parte ou indenizações a pagar pelas ligas aos canais que transmitem os encontros, porque eles acordaram um certo número de encontros, obviamente, de transmissão televisiva, sendo que em Portugal isso não se aplica porque cada clube tem os contratos com as operadoras, os direitos não estão centralizados. A ti perguntava-te como é que tu vês esta situação e também se encontras aqui, neste caso, a única vantagem de não haver direitos centralizados. Não há direitos centralizados, mas cada clube terá a sua responsabilidade. O caso, por exemplo, dos 3 grandes já fizeram adiantamentos aos seus contratos. O Benfica por motivos diferentes, para fazer uma troca de dívida financeira, mas o Sporting e o Futebol Clube do Porto, por exemplo, é sabido que já fizeram adiantamentos dos contratos e, portanto, é provável que as operadoras possam querer renegociar. Agora, eu creio que estamos a viver uma situação que nós nunca vivemos, os nossos pais nunca viveram, os nossos avós provavelmente também não a viveram, não é? E, portanto, é uma situação claramente inédita e, como o Juvenal dizia, o futebol tem que mudar. Agora, eu vi tanto o João como o Juvenal a falarem na UEFA e na FIFA. Eu creio que a UEFA e a FIFA naturalmente também vão ter que mudar, mas a principal mudança tem que ser nos clubes portugueses, porque eu já vi os clubes alemães a juntarem-se e a perceberem que têm que, os principais clubes alemães, que têm que financiar o futebol alemão, principalmente os clubes da Primeira Liga Alemã e das divisões inferiores. A Federação aqui terá que ter um peso muito grande para ajudar os clubes não profissionais, mas a Liga, em conjunto com os 3 principais clubes, tem aqui responsabilidades muito grandes para poder
ajudar os outros clubes profissionais, porque é impossível. O Benfica também, obviamente, é afetado com esta situação, não é? É por demais evidente, há perda de receitas. Portanto, em Portugal ainda não se falou em nenhum dos grandes em cortes salariais, mas creio que será inevitável irem em linha com aquilo que já está a ser feito noutros grandes clubes europeus, como o Barcelona e como o próprio Bayern de Munique, e portanto vai ser algo que vai ter que estar em cima da mesa. E portanto esta situação vai obrigar os clubes a ponderar muito e portanto a perceberem que o mercado, as loucuras que nós temos assistido nos últimos anos nos mercados de transferência têm de ser balizadas de outra forma, que os salários milionários que são pagos no futebol, que muitas das vezes são completamente pornográficos. Eu recordo-me aqui, por causa da história e numa situação destas, a situação que vivemos atualmente, umas declarações de um jogador muito querido pelos benfiquistas, que foi o Pablo Aimar. E o Pablo Aimar, uma vez perguntaram-lhe se jogar futebol era uma grande pressão. E ele disse: pressão era um médico numa sala de operações. E isto aos dias de hoje, ainda tem mais significado, que é nós pagamos milhares de euros para jogadores de futebol profissionais, e depois vemos outros profissionais que neste momento estão a fazer de tudo para salvar vidas, que muitas das vezes nem condições têm para isso está esse trabalho. Não é os jogadores que têm culpa, atenção, os jogadores fazem parte da indústria e ainda bem que são bem remunerados numa indústria que tem criado e tem gerado tanto dinheiro nos últimos anos. Mas é óbvio que as coisas vão mudar. Aliás, nós neste momento, e creio que todos nós já temos esta noção, nós temos uma crise sanitária e vamos ter uma crise económica. E uma crise económica que ainda nenhum de nós consegue perspectivar de que dimensão, mas uma coisa já todos temos certa: será uma crise económica bastante grave e provavelmente bastante acentuada no tempo. E, portanto, os clubes vão ter que reajustar. Agora, e como eu disse no meu primeiro comentário, creio que nesta altura faz todo o sentido o futebol português, e como o Juvenal disse há pouco, relativamente às modalidades, aparentemente o Benfica e o Sporting já chegaram a um acordo de não agressão no próximo mercado de transferências. O Sporting com o Futebol Clube do Porto também parece que também já chegaram ao mesmo tipo de atendimento. Com o Benfica e o Futebol Clube do Porto não houve nenhuma referência, mas creio que neste momento é a altura para os clubes perceberem que há uma indústria ou há um desporto que interessa salvaguardar. Porque se não forem estes clubes principais a ajudarem os clubes mais pequenos, provavelmente vão estar a jogar sozinhos, ou como eu disse há pouco, o Benfica arrisca-se a jogar contra o Benfica B. Tiago, eu desculpa, entronca naquilo que estavas a dizer, nesta questão das modalidades, e eu sei porque vivi um pouco a realidade das modalidades do Sporting, e sei quanto se paga às federações por transferências e inscrições de jogadores estrangeiros. As federações vão ter que ter um papel determinante nisso, porque senão estamos a falar em pactos de não agressão entre a Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, e depois se calhar vão ter que jogar os três quase sozinhos, porque as outras equipas não têm qualquer possibilidade, devido à sua debilidade financeira, que já era evidente e imposta agora por um mundo novo, pós-pandemia, vai ser muito difícil a sobrevivência. Portanto, é bom que os grandes tenham feito este pacto de não agressão. Falta entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, felizmente parece que nem na pandemia há pactos, que é grave. E digo isto não porque sou do Sporting, mas porque gosto de desporto. A verdade é esta: as federações vão ter que ter um papel muito importante e vão ter que chegar à frente. Sim, verdade. Uma pergunta, e a propósito, obviamente, desta situação, os agentes do futebol, começando pelo presidente da Liga, Pedro Proença, foi entrevistado pela Sport TV a propósito, então, de toda a situação, e apelando ao governo medidas de auxílio também. Vocês acham que o futebol é uma sociedade, é uma atividade económica ou financeira que também merece apoio da parte do governo, ou as prioridades devem estar principalmente canalizadas para outros setores da economia e obviamente para a saúde, para a situação que vivemos e depois para o relançamento da economia? Posso começar pelo João. Não te estou a ouvir agora, João. Você... Aparentemente... Também não ouço. Também não consigo. Também não ouço.
Peço então até que o João resolva a situação. Agora sim, está-se. Agora ficamos sem medo. Ele voltará. Fica. Então, Tiago, comece por ti, sendo assim. Eu creio que a indústria do futebol profissional, normalmente, quando se ouve falar em apoios para o futebol, as pessoas ficam normalmente, não aceitam bem e ficam um pouco escandalizadas. Agora é verdade, e aqui vou dar e o Juvenal, também como conhecedor das modalidades do Sporting Clube de Portugal, clubes como o Benfica e o Sporting formam milhares de pessoas a nível desportivo, em diversas modalidades. O Benfica, há 2 anos, tinha nas suas várias modalidades, na vária formação, cerca de 10 mil praticantes. Em masculinos, femininos, bambis, pronto, enfim, nos escalões todos. Ou seja, os clubes em Portugal, no desporto, substituem o Estado várias vezes, mas variadíssimas vezes. O Estado português, e é algo que é histórico, não é de agora, faz parte do nosso país, não é o Estado espanhol, por exemplo, a nível de desporto. Ou seja, os clubes substituem várias vezes, e eu quando falo em clubes, obviamente o Benfica, o Sporting, o Futebol Clube do Porto são clubes, são os 3 mais conhecidos, mas há um conjunto de clubes amadores que formam pessoas, que são eles que substituem a nível desportivo o Estado. E, portanto, o Estado deve olhar para eles. Ontem, a esta hora, tivemos um programa também bastante importante sobre a formação e as consequências que esta crise também pode vir a ter. Essa foi uma questão das várias que foram abordadas, e falou-se aqui com o Fernando Valente, estava no Shakhtar, né? Portanto está numa situação completamente diferente, mas tivemos o Pedro Seixas, que é coordenador do Salgueiros, também o Pedro Oliveira, antigo jogador do Futebol Clube do Porto, que é treinador do Sub-9 e também ajuda no Sub-18 do Padroense. Também falaram da situação. O Fernando Valente também falou na altura da sua experiência no Paredes e da função que o Paredes tinha em substituir-se também ao Estado, até com a ocupação de tempos livres e financiamento, e portanto já não é só a indústria do futebol aqui que está em causa, uma vez que também pelo menos os 3 grandes são clubes multidesportivos e multidisciplinares. Rui, deixa-me dar uma nota, porque há pouco o Juvenal trouxe esse tema com muita oportunidade, que foi o tema dos custos que as federações cobram e os seguros que são precisos pagar aos atletas. Clubes como o Benfica, como o Sporting, como o Porto, muitas das vezes não têm muitas dificuldades, são clubes profissionais, têm massas associativas muito grandes, em que, obviamente que é um custo, que são custos que neste momento vão pesar mais, provavelmente, na decisão, e no caso do Sporting existe, não sei se será algum fundo de verdade, mas existe a possibilidade, ou colocou-se na semana passada a possibilidade de poder acabar com o voleibol, mas são custos que os clubes grandes hoje vão ter que ponderar. Aliás, o diretor-geral das modalidades do Benfica, Rui Lança, na passada semana, também no Record, referiu isso, que as modalidades iam sofrer obviamente, consequências devido ao surto. Agora, em clubes mais pequenos, em clubes que são claramente amadores, em que os dirigentes não são profissionais, em que muitas das vezes os seguros, as inscrições são pagas através dos pais, dos familiares, com muito esforço, se não existir uma intervenção do Estado a nível local e central, muito provavelmente muitos clubes em Portugal vão fechar portas e muitas modalidades, como dizia o Juvenal e bem, vão ser disputadas por 2 ou 3 clubes e portanto essa função o Estado terá que ponderar bem isso. Obviamente que quando as pessoas ouvem Pedro Proença estão a olhar para a parte profissional e para os clubes profissionais, e eu creio que obviamente que deve existir algum tipo de pelo menos ajudas aos clubes portugueses, mas é óbvio que neste momento o Estado português tem outras prioridades, e a prioridade número 1 é combater o corona.
mas o coronavírus. o coronavírus. Mas quer dizer, um vírus que tem o nome de um jogador do Futebol Clube do Porto nunca pode ser bom, não é? Mas ele, por antecipação, pôs-se o Tecatito. Mas, portanto, é necessário que o Estado Pois foi, ele previu. João, como é que tu vês essa situação? Achas que o futebol também merece, por si só, enquanto atividade, o apoio do Estado, ou se as prioridades devem ser outras? Assim, eu acho que tanta promiscuidade que tem havido entre o Estado e o futebol nos últimos anos seria completamente descabido que daqui para a frente, que essa promiscuidade até se necessita, até mesmo necessário, deixe de existir, não é? Acho que será um completo absurdo. Claro, o futebol move, se calhar, move milhões, evidentemente que move milhões, mas move paixões, mais do que milhões, move muito mais paixões, por exemplo, que o cinema, muito mais paixões que a cultura, para o bem e para o mal, isso é verdade. E o Estado não pode deixar de olhar, evidentemente, para algo que com tanto dinheiro e com tantas emoções. Juvenal, pedia-te a tua opinião, tendo em conta que temos aqui, conforme vem no oráculo, a opinião do teu amigo César de Oliveira. Jogadores, dirigentes, empresários vão todos ter de baixar rendimentos e, no caso das modalidades que gerem ainda menos receitas, os orçamentos devem cair para metade no mínimo. Ora, o Ricardo Silva, adepto do Vitória Sport Clube, que então também aparece aqui noutro espaço, noutra quarentena, diz que todo o futebol vai mudar e que a sobrevivência passa por formar e preservar o jogador português. Começo por ti, Juvenal, e depois vamos daqui para o João Pinto Costa e também para o Tiago, para esta segunda situação, se depois a sobrevivência passará então por formar o jogador português. Começo por ti agora, Juvenal, tendo em conta também, podes falar da questão das modalidades que o César falou e também indiretamente ou diretamente também o Tiago e o João Pinto Costa. O papel do Estado em relação ao futebol, o Estado não se pode dissociar do futebol, porque o Estado vive muito do futebol. O futebol é a indústria mais apaixonante dos portugueses. Dizia e bem o João que é muito mais apaixonante que o cinema, é muito mais apaixonante que qualquer área de vertente cultural. Portanto, o futebol é a indústria, move paixões, as famílias hoje não vão tanto ao futebol, mas prendem-nos ao futebol. Portanto, o Estado vai ter que agarrar nisto com a forma que puder, não sei como é que pode, sendo que a saúde pública e que depois a debilidade económica, o pós-pandemia, o pós-Covid, espero que seja mais rápido do que tardio, todos nós esperamos, vai ser demoníaco, vai ser muito complicado, as pessoas vão perder o emprego, o futebol vai ser um vetor que não é tão importante, mas o Estado vai ter que pegar decidida e deliberadamente no futebol, porque os clubes grandes ainda vão sobrevivendo com redução orçamentais, os clubes mais pequenos na segunda liga, onde já não se paga ordenados em alguns, na primeira liga, onde também já começa a haver incumprimento, com isto vamos ver o que dará. Em relação às modalidades, eu ouvi com atenção o Tiago, que é como eu, pelo que percebo, um homem do ecletismo. A verdade é esta. O Tiago focou e bem os seguros. Mas sabe-se quanto é que se paga por cada jogador estrangeiro sénior? Por exemplo, no basquetebol, paga-se bastante por cada inscrição. Os clubes chegam a ter 7 e 8 americanos inscritos. Sabe-se quanto é que se paga a arbitragem? Imenso. Os clubes têm extraordinária dificuldade. Alguns estão em dívida até com as federações, porque não podem pagar as arbitragens, não têm meio de sobrevivência. O papel dos clubes formadores... também. E o policiamento. O policiamento também, mas atenção que é um dado que nos séniores isso não acontece, tem que haver policiamento, mas nas modalidades, nos escalões de formação, aquelas que eu conheço, os clubes podem pôr 2 dirigentes seus, ou 2 pais de atletas, ou que se dão como polícias, entre aspas, que são os responsáveis pela segurança naqueles palcos. Isto é, as debilidades económicas, e isto leva a que os clubes façam isso. Há clubes formadores, em várias modalidades. Estamos a falar no handball do ABC, estamos a falar no basquetebol do Barreirense, estamos a falar no hóquei patins do Paço de Arcos em Lisboa ou do Valonga Norte, estamos a falar no futsal de outros clubes que formam para os grandes. Esses clubes têm que ser amparados. Porque senão a aposta na formação é um bocado descabida. Porque a aposta na formação, a gente quando pensa em formação, pensa nos clubes grandes. Pensa muito mais nos grandes que nos pequenos. E neste momento,
há clubes que, e aqui tenho que dar os parabéns enquanto Sportingista, ao trabalho que o Benfica fez um trabalho de base, de baixo para cima. O Sporting dominava de fio a pavio a formação, infelizmente por isto ou por aquilo perdeu. O Benfica ganhou esse estatuto. O próprio Futebol Clube do Porto, que andou anos ali titubeante, que não conseguia dar sequer um jogador para contar aos netos, foi campeão da segunda Liga e dessa equipa da segunda Liga pouco ou nada aproveitou. A verdade é que esse papel da formação tem que se apoiar aos clubes pequenos, porque os pequenos são os formadores e depois os grandes vão lá, desculpem a expressão, sacar-lhes os jogadores, às vezes de forma pouco ortodoxa, e esses clubes precisam de apoio neste pós-Covid, porque também se deixarmos ter clubes formadores e se tivermos só os grandes, que cada vez vão sendo menos grandes perante o contexto, falo menos grandes economicamente, quando se tem menos dinheiro pode-se fazer menos. Portanto, neste momento, hoje é dia 27 de março, temo muito, não sou o pior dos pessimistas, também estou longe de ser o melhor dos otimistas, isto vai ser duro. Portanto, não matem pelo menos os clubes formadores e que os grandes resistam como puderem. Portanto, quero estar aqui com o Tiago, quero estar aqui com o João, quero estar aqui contigo, Rui, com o Remo, com muitos amigos meus, a falar de futebol e a falar de futebol pela positiva e voltarmos a falar daquilo que gostamos. Mas se estou cético, estou. E mais para baixo do que para cima. O Fernando Pires, antigo jogador do Sporting Braga, também do Moreirense, internacional português também nas camadas jovens. E ele fala que não ter dúvidas que quem vai ter de resolver o problema é o Estado. Vocês concordam? Serão as federações? Ou será indiretamente o Estado através das federações? Como é que vocês... que ideia têm? Eu julgo que muito... Eu acho que vai passar pela UEFA. Desculpa, diz, Tiago. Em Portugal passa mais pela Federação e pelas federações. Em Portugal vai passar pelas federações. Não, os vão estar a pôr isto no universo de futebol, vai passar pela UEFA e pela FIFA, obviamente. Que o problema não passa só pela Europa. Isto, a debilidade que económica... depois disponibilizam para as federações, evidentemente. Sim. Vocês estão a ver os jogadores em Portugal, uma vez que houve reunião da FIFA com os representantes internacionais ou das agências dos sindicatos de agentes e de jogadores, estão a ver os jogadores a aceitar, não diria de ânimo leve, uma drástica redução salarial, conforme aconteceu com o Futebol Clube Barcelona, até pelo menos o final do estado de emergência, ou que irá passar, ou vocês acham que irá continuar para além disso? Depende do contexto, não é? Tem que aceitar, Rui. Tu tens o caso do Barcelona, que aparentemente a coisa não está a correr bem em Barcelona, e está a existir uma divisão, uma clivagem grande no balneário do Barcelona. E depois tens o exemplo do Neuer no Bayern de Munique, que prestou umas declarações durante esta semana a perceber que o clube tinha que reduzir o seu ordenado e que ele era um privilegiado e que o Bayern tinha 1000 funcionários. Portanto, são maneiras de ver as coisas. E eu acho que os jogadores... Tiago, só desculpa interromper, só disseste aí uma coisa mal, é que não é no balneário de Barcelona, é em casa de cada um. Certo. Porque neste momento... Foi só uma ironia assim. Certo. Mas é verdade. Mas isto em casa de todos os clubes vai ser assim. Porque vai ser difícil a aceitação de reduções substanciais. Não vai ser fácil para a maioria dos jogadores. Juvenal, eu estou admirado é que ainda em Portugal não tenha este assunto. Aparentemente, os clubes portugueses, ninguém ainda falou nisto, ou ainda não se... Aparentemente, os clubes portugueses nada estão a fazer, ou pelo menos... Pelo menos que passe para a praça pública, porque já devem estar a falar com os jogadores. Eu diria que sim, mas quando na Europa nós vemos clubes como o Barcelona ou o Bayern de Munique a fazer isto, eu pelo menos fico admirado que um Benfica, um Sporting ou um Porto não o façam também, não é? João, como diriam os os nossos orçamentos são pinners. Os nossos orçamentos são pinners. Esperas aqui um papel preponderante. Esperas aqui um papel preponderante do sindicato de jogadores em Portugal. Que infelizmente, dadas as situações de incumprimento de alguns clubes, por exemplo, tem estado particularmente ativo nos últimos anos, mas agora, com esta situação, vai sobrar para eles, como se costuma dizer na gíria, não? É verdade, mas está aqui uma lei que mais do que nunca se aplica e se vai ter que aplicar nos tempos que se avizinham, que é a lei do bom senso, não é?
E eu julgo que o sindicato dos jogadores terá evidentemente, e face à conjuntura e face ao que vai ser, e que os meus colegas de painel, o Tiago e o Juvenal já disseram, que aconteceu na Alemanha, que acontece em Espanha, que vai acontecer em muitos clubes no mundo inteiro, não é um problema só de Portugal. Se fosse um problema só de Portugal, acho que os jogadores teriam toda a legitimidade em se sentirem indignados, evidentemente, com a baixa de salário e ir à procura de um futuro melhor. Mas é um problema mundial, estamos perante um problema mundial, estamos perante um problema de todos os clubes, e quem não estiver bem com uma redução de salários, que vai jogar futebol para a PlayStation, porque se for para outro clube agora, também não vai ganhar o que ganharia no início deste ano, certamente. Evidentemente, com o salário no Barcelona será sempre mais elevado do que o salário no Porto, no Sporting ou no Benfica. Evidentemente que sim. Mas a proporção, temos que ter atenção à proporção, não é? E a proporção vai ser respeitada. Também vai ser muito mais baixo o salário no Barcelona a partir de agora, ou no Real Madrid, ou num outro clube qualquer, do que tem acontecido até aqui. Já agora o paradigma agora é esse. Diz, Tiago. Desculpa, João. Desculpa estar a interromper, mas estava a dizer aqui uma coisa. Eu, mais uma vez digo, eu não sou jurista, mas numa altura em que se discute em Portugal a simplificação do layoff, porque, infelizmente, grande parte das empresas não está a produzir, não está a vender, portanto as pessoas não estão a trabalhar, é indecoroso que no futebol isto não aconteça. E, portanto, o Sindicato de Clubes, pelo aquilo que é público, o Sindicato de Jogadores, pelo aquilo que é público, teve um papel muito importante na paragem do campeonato, e bem, aparentemente foram os capitães dos próprios grandes e em conjunto com os outros clubes da Primeira Liga que decidiram que não havia condições para jogar, mas agora também tem que ter o bom senso que num país em que provavelmente muitas pessoas vão ficar a ganhar 2/3 do que é o seu salário, eles sem competir e sem jogar também terão que reduzir. Acho que é uma questão, como dizia o João e bem, de bom senso. Sim, Juvenal. Estamos a falar de bom senso tão só, e está tudo dito. Agora, também vi aqui em rodapé o Fernando Pires, que eu vi jogar no Braga, que vi jogar no Moreirense, que é um homem do futebol, a dizer que os jogadores portugueses não estão preparados por questão de mentalidade para redução de salário. Portanto, isto é dito por um homem do futebol. Eu espero que os tempos tenham mudado, apesar do Fernando Pires não ser dos mais antigos enquanto jogador, que os tempos tenham mudado, que esta situação de exceção tenha aberto alguma sensibilidade, porque, como dizia o João com alguma propriedade, se não querem jogar aqui, jogarão na PlayStation, porque não há jogadores que... Concordam com esta situação, com esta ideia defendida pelo Filipe Andrade, que o grande problema dos clubes de Primeira Liga é oferecer 5 anos de contrato aos jogadores e que deveriam ser menos. Mas os jogadores de Primeira Liga, os clubes de Primeira Liga não previam uma pandemia e quiseram fazer contratos ao longo, contratos esses que por vezes não são cumpridos. A gente sabe que a indústria do futebol e a movimentação é enorme. Agora, ninguém previa uma pandemia. Os clubes podem estar hipotecados a esses contratos. Isso depende do jogador, da sensibilidade, e como disse o João, como disse o Tiago, é uma questão de senso. Mas os contratos de longa duração que os clubes fazem, não é? Em Portugal principalmente, e aliás, estamos a falar de contratos de longa duração, isto por acaso tem uma realidade específica, ou mais específica, dos 3 grandes. Porque normalmente os clubes que estão em divisões, ou que estão no sobe 10, têm contratos com menores durações, principalmente com as equipas profissionais. Muitas das vezes são feitos para proteger o clube. Não é? Nós sabemos, por exemplo, hoje é comum no Benfica, no Sporting e no Porto, um miúdo sair da formação e ter uma cláusula de 60, 70, 80, 90 milhões. Nós sabemos que aquela cláusula essencialmente é para proteger o clube. E, portanto, era complexo. Quer dizer, nós estarmos agora a criticar os clubes por isso, quando depois fazemos exatamente o oposto, quando os clubes não conseguem prevenir e veem jogadores com muito talento a sair, como por exemplo o Futebol Clube do Porto neste momento tem essa dificuldade, que é algo que é um pouco inédito naquilo que era a história do dirigismo de Pinto da Costa no clube, mas que no ano passado já viu dois jogadores seus muito influentes a sair, e que agora corre o risco, ainda por cima com a pandemia, de entrarem no último ano de contrato o Alex Telles, o Marega, creio que o Soares também, e portanto isto para os clubes, os contratos de longa duração muitas das vezes servem para proteger os clubes, não é? E para possibilitarem que os clubes tenham uma margem negocial superior quando esses atletas são alvo de cobiça. Portanto, aqui não há nada para dizer dos clubes. Indo agora para os Sim, mas terá que haver uma prorrogação do prazo.
Ainda agora para o caso específicos dos clubes, bem, o Pedro Fernandes juntou-se a nós, foi também narrador dos encontros de futebol na Rádio Estádio. Diz que então baixar os salários será uma evidência. Não havendo receitas, inclusivamente, o layoff pode chegar ao futebol e em alguns países haverá reduções de 70% já aceitos pelos jogadores. Acontece, é o que tem acontecido para já no Futebol Clube Barcelona. Os jogadores do Bayern também então acordaram isso. Indo agora para um caso específico e pegando na situação que o Tiago falou, que a extensão dos contratos serve também às vezes para defender os próprios clubes. Ora foi manchete indo para a atualidade de cada clube, do jornal Record. Carlos Vinícius vai renovar, sendo que ele chegou ao Benfica já esta época. Há necessidade de Carlos Vinícius renovar contrato só para aumentar a cláusula de 100 para 120 milhões de euros? Provavelmente o Benfica está a querer essencialmente recompensar o atleta pela época que fez, e creio que aproveita para, no aumento salarial, fazer o 2 em 1. E o 2 em 1 é no Benfica de Luís Filipe Vieira, e bem renovar com o atleta, recompensar o atleta financeiramente e aproveitar para também recompensar o parceiro estratégico Jorge Mendes. Pois. Mas, Tiago, não me parece um paradoxo quando estamos a falar em redução, o Record falar em renovação e acrescentar valores à cláusula? Parece-me um pouco paradoxal. Parece-me que essa notícia é de fim de fevereiro e como há pouco para pôr na imprensa desportiva, infelizmente, é difícil preencher 32 páginas, se calhar saiu uma notícia que era de fim de fevereiro e que saiu hoje. Eu não estou a ver, quer dizer, estamos a falar em redução, estamos a falar em debilidade económica, depois estamos a falar em renovação com o acréscimo de valores de uma cláusula de rescisão que já é enorme. Parece-me a mim um paradoxo, a mim, não só. Mas Juvenal, eu percebo o que estás a dizer, a tua observação parece-me acertada, mas o Benfica hoje, por exemplo, negou a capa do jornal A Bola, a comunicação do Sport Lisboa Benfica negou a capa do jornal A Bola, que falava na potencial contratação de um jogador uruguaio, e não negou a capa do Record. Portanto, e normalmente o Sport Lisboa Benfica tem este modus operandi, ou seja, quando não nega uma notícia porque há algum fumo. E portanto acredito que possa estar em cima da mesa, até porque, não sei até que ponto, até no próprio contrato do atleta não tivesse prevista uma renovação ou um aumento salarial, mais do que uma renovação, um aumento salarial, consoante o cumprimento de alguns objetivos. Portanto, acredito que possa ser por aí, acredito que possa também ser para recompensar um daqueles que tem sido dos 5 principais jogadores do Benfica esta época. E portanto que nos queiramos, acima de tudo, mais do que até a própria cláusula, dar algum conforto ao atleta. Mas pronto, vamos ver o que é que os próximos dias irão dizer, e se isto se confirma ou não. Aliás, hoje também vinha uma notícia que creio que também era na mesma linha com o Gonçalo Plata do Sporting, em que se falava numa potencial renovação, até porque o Sporting já perspectivava num futuro um encaixe interessante com o atleta. Agora, concordo contigo, quando estamos a falar aqui em renovações de 60 milhões, cláusulas de 120 milhões, e depois a tendência, aquela que se perspectiva, é que haja uma redução no próprio mercado de transferências. A própria UEFA já está a pedir isso, dos valores que estão a ser feitos. Pode ser um bocadinho extemporâneo. Veremos o que é que os próximos meses nos dizem sobre estes temas. Ao Juvenal, além desta questão do Gonçalo Plata, eu perguntava como é que ele viu mais uma mexida, neste caso na SAD, do Sporting, a saída de Miguel Cal, a entrada ou promoção aparente para já, porque ainda não foi oficialmente confirmada, de André Bernardo, e também outra situação em concreto. Parece que persiste a turbulência em redor do Sporting. Há mais um movimento a pedir a destituição de Frederico Varandas, agora chama-se Sou Sporting,
e depois toda essa contestação que levou então ou que seguiu à notícia de que Frederico Varandas se disponibilizou para regressar ao exército para ajudar a combater esta pandemia e toda essa situação que motivou, aliás, hoje houve essa notícia de que Frederico Varandas foi convocado, foi chamado pelo exército então para prestar serviço na sua condição de militar. Olha, Rui, eu como sou Sporting, recuso-me liminarmente a comentar isso. Porque sou do Sporting. Porque alguém que se aproveite de uma má gestão que é evidente no futebol da direção de Frederico Varandas, eu neste momento há um foco que eu tenho. É o cidadão Frederico Varandas, se voluntariou, se foi obrigado, a mim pouco me interessa, agora aproveitar esses requisitos de ele estar a servir o país numa pandemia enquanto médico e enquanto militar, alguém aproveitar-se disso, só usa uma expressão, é hediondo. E eu digo isto porque sou Sporting. Não me apraz dizer mais nada, porque é muito mau estarmos em plena época, a pior época da nossa existência, a alguém fazer um aproveitamento de querer usar estatutariamente algo que eu desconheço para tirar da presidência, neste caso, o Sporting está a ser aquilo que eu não queria. Está a ser o campeão das notícias negativas numa pandemia, que eu quero livrar-me da pandemia. Eu foco muito mais na saúde pública dos meus amigos, daquilo que ouço pelo mundo. Quando se alguém aproveita isso, recuso-me liminarmente a dizer muito mais do que aquilo. Eu realmente sou Sporting. Sou sócio do Sporting há 44 anos, vivo intensamente o Sporting, servi o Sporting. Frederico Varandas é mais um presidente. Eu nos presidentes era muito miúdo e é o único que eu me revejo. Se calhar é por isso que o Sporting não está tão bem. Chama-se João dos Anjos Rocha. Foi presidente entre 73 e 86 e apanhou a minha adolescência. Quando essas pessoas que se proclamam que são do Sporting, e eu acredito que são do Sporting, mas que pensem que há coisas muito mais importantes do que o Sporting neste momento, e deixem-se disso. É um apelo, mas tenho toda a liberdade enquanto cidadão. Façam o que quiserem. Diz o Rafael Silva que se fosse um presidente de um clube de outro país que era considerado um herói. Concordas com isto, João Pinto Costa? João, estás-me a ouvir de novo, certo? Relativamente à ida do Varandas? Sim. De servir o exército. Hoje em dia, Sendo que ele é militar, né? Portanto, também. Sendo que ele é militar e que foi obrigado a ir, não? Sim, depois. Ele já se tinha voluntariado, mas depois foi chamado. Mas depois foi convocado pelo exército. Ok, tudo bem. Não é... Eu acho também que nós podemos não gostar das pessoas ou podemos não admirar o trabalho das pessoas, mas também as pessoas vão ter alguns valores e vão ter algumas coisas boas. Ou estar a mostrar tanta incompetência como muitos sportinguistas acham que ele está a mostrar, que faz de Varandas uma má pessoa ou um mau homem, assim como de Bruno de Carvalho, assim como todos os presidentes, não é? Eu acho que se não há muito mais a acrescentar. Heróis, acho um bocado forte a palavra, se calhar, para a situação. O Rafael fala isto como se fosse noutro país, portanto, pela consideração que existem, neste caso, em relação ao médico, ou neste caso, alguém relacionado ao desporto que também é médico, ser convocado pelo seu país, ou chamado pelo seu país, para o servir, e neste caso, numa situação de catástrofe como esta pandemia. O Rafael Silva, hipoteticamente, estará do Sporting. O Rafael Silva, hipoteticamente, estará do Sporting. Estará a dizer uma grande e incontornável verdade. E herói não será mais um médico que é também o presidente do Sporting Clube de Portugal, que se voluntariou primeiro, ao que parece, e que agora foi obrigado, entre aspas, pelo exército, neste caso, a ser mais um daqueles que estão na frente de batalha. E daqui deixo também o meu agradecimento aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais de saúde pública, por aquilo que estão a fazer. Fico grato a essa gente e por inerência, por acréscimo, ao cidadão Frederico Varandas, que é médico e que é presidente do meu clube. Ora, o Rafael salienta, herói entre aspas, também o Pedro Fernandes diz que é o lado do dever cívico aliado ao de médico e o lado estratégico para acalmar as hostes femininas.
Vocês acham que é estratégico? Tiago, Não. agora. Não acho. Acho que, quer dizer, eu creio que nós vivemos, e já disse isto há pouco, vivemos circunstâncias nas nossas vidas completamente inéditas, não é? Não, provavelmente existirá no planeta Terra meia dúzia de pessoas que se lembrem da última grande pandemia da gripe espanhola. Deve existir aí uma ou duas em Portugal. Portanto, quer dizer, vivemos circunstâncias que não estávamos habituados. Eu creio que um médico de formação, acredito piamente que Frederico Varandas tenha o repto de poder ajudar neste momento, se tenha sobreposto a tudo. Aliás, o Benfica tem um atleta no voleibol que é o nosso capitão, o Gaspar, que é médico, que está neste momento, deu esta semana uma entrevista ao DN a dizer que está, praticamente não vê a família. Aliás, ele até diz que não vê a família porque não quer ser ele um potencial veículo. Portanto, é natural que um cidadão como Frederico Varandas, que primeiro do que ser presidente do Sporting Clube de Portugal, é um cidadão português, é um médico de formação que queira dar o seu contributo. Agora, pronto, infelizmente o Sporting, eu não me quero estar aqui a imiscuir na vida do Sporting Clube de Portugal, mas o Sporting vive em guerra aberta entre si próprio, uma guerra civil cega, faz muitos anos, mais de uma década. Eu creio que o último período que o Sporting teve de alguma pacificação foi com o Soares Franco. Depois, nos últimos, embora o seu registro belicista de Bruno de Carvalho, também houve ali uma altura em que grande parte dos sportinguistas estiveram com ele, mas a verdade é que o Sporting vive constantemente em guerras civis e com problemas entre si próprio. É o clube que mais facilmente expulsa associados. Eu nunca vi em lado nenhum expulsar-se associados como no Sporting Clube de Portugal. E atenção... E presidentes, até. Tiago, pior, o Sporting expulsou os dois últimos presidentes eleitos democraticamente. Pronto, exato. Vou falar de Luís Godinho Lopes e do presidente anterior. Pois é, senhor. Sim, também. Portanto, acho que há dentro da família sportinguista, e isso é notório e é público, um desejo, principalmente de apoiantes do antigo presidente, de afastar Frederico Varandas. E, portanto, aproveitaram mais esta situação para fazer um ataque, que é um ataque, como diz o Juvenal, e como disse o Juvenal e bem, é de onde? Porque nós neste momento, primeiro do que gostarmos de futebol, sermos benfiquistas, esportistas ou sportinguistas, está a nossa saúde e está a conseguirmos, infelizmente já faleceram 76 portugueses, e era bom que ficasse por aqui. Sabemos que provavelmente não vai ficar por aqui. Tem falecido muito mais gente em todo o mundo e é isto que interessa resolver. Esta é que é a nossa missão. E aqueles que podem ajudar e que têm conhecimentos para tal, como Frederico Varandas, e que se voluntariam e estão na linha da frente, na ajuda, merecem o nosso maior aplauso e reconhecimento. Tiago, falaste em Hugo Gaspar, só quero acrescentar isto. Falaste em Hugo Gaspar, um homem que é médico, um homem que hoje está a servir o país, que consegue patentear toda esta classe ao longo de anos enquanto atleta de alta competição. Deixo aqui um grande abraço ao Hugo Gaspar, que não conheço pessoalmente, mas o desporto precisaria de mais Hugo Gaspares. Se calhar se houvesse mais gente como o Hugo Gaspar, não estaríamos a falar neste momento em movimentos daqui, movimentos dali, porque o desporto precisa de pessoas como o Hugo Gaspar. Um abraço ao Hugo e continua a servir o país e neste caso o clube que representa atualmente, que é o Sport Lisboa e Benfica. Agora passo para o João Pinto Costa, para o seu Futebol Clube do Porto. Fiz uma pergunta bastante específica ao Tiago, outra ao Juvenal. Aliás, tenho outra ainda para o Tiago, que é outro dos temas que está em voga no Benfica, mas agora para já uma opinião. Peço a opinião do João Pinto Costa. O Tiago falou há pouco na situação do Alex Telles. Hoje já a notícia veiculada por mais do que um diário desportivo na possibilidade de Cucurella. Ora, há um diário desportivo que diz que até que o Cucurella será demasiado caro para a situação atual do Futebol Clube do Porto, sendo que o passe de Cucurella está avaliado em 6 milhões de euros. E há outra situação. As eleições do Futebol Clube do Porto estavam agendadas para 18 de abril, foram adiadas para a data ainda a fixar, em virtude então desta situação anormal que vivemos por completo. Pedia-te uma opinião. E se antes desta situação, antes do coronavírus Covid-19...
ter saído desta forma, estado com esta forma, o Futebol Clube do Porto até já tinha mais do que um candidato à presidência do clube. Pedia-te a tua opinião às duas situações, a de Cucurella e da Alex Telles, que é muito concreta, e também para as eleições do teu clube. Bem, relativamente às eleições, o facto dela que é um pouco a prova, se calhar, de que aquele regime ditatorial que diziam que existia no Futebol Clube do Porto, afinal não é bem assim. Seria muito fácil manter as eleições no mesmo dia e a Vítor Pinto da Costa certamente seria com os meia dúzia de adeptos do Futebol Clube do Porto que se calhar até quebrariam a quarentena e iriam lá votar. Mas que obviamente agora mais a sério é a atitude mais do que normal e seria impensável que não fosse dessa maneira, não é? Em relação aos 6 milhões de euros ser um preço relativamente alto para o Futebol do Porto dar por um jogador. Isto englobado no negócio, na eventual saída da Alex Telles para o Barcelona. Muito bem, mas o Alex Telles já vem para abater um passivo bastante alto, que o Futebol Clube Alex Telles já está nas contas, digamos assim, para abater para gerar lucros para comprar outro jogador. Eu penso que o que vai acontecer, mais aposta que tu falavas há pouco na formação de jogadores portugueses, em jogadores de idade. Vão deixar, se calhar, de existir aquelas constantes negócios um pouco estranhos, até por vezes, de ir comprar um jogador para emprestar para jogadores por quem se dá muitos milhões, e vais ter mais em atenção, se calhar, agora o real valor dos jogadores e para o Porto. Eu espero que o Porto vá aqui buscar tipo de no Porto foi mais feliz, fez as suas grandes temporadas, ir buscar jogadores de qualidade, bons olheiros, vão saber onde é que estão os bons jogadores, ir lá buscá-los por tuta e meia, como se costuma dizer, embora hoje em dia percebo que isso seja muito complicado, e depois sim valorizá-los aqui devidamente, como o Futebol do Porto fez durante muitos anos e tão bem os fez. É isso, o Alex Telles provavelmente, espero que o contrato seja prorrogado. Penso que os contratos vai haver uma adaptação, não é? Por causa deste período, evidentemente surgindo uma boa oportunidade. O Futebol do Porto vai vender imediatamente o Alex Telles e mesmo o Marega, que antes de deixar o seu contrato acabar desta vez, espero eu. Agora, Tiago, regressava a ti outra situação, outro tema que estava na ordem do dia, é o Benfica ter anunciado a revogação da oferta pública de aquisição, ou seja, o diminutivo é OPA, lançada pelo clube às ações da própria SAD, e esta desistência que surge um dia depois da própria CMVM ter pedido esclarecimentos adicionais aos encarnados, e recorde-se que este processo teve início já há bastante tempo. Como é que tu vês toda esta situação? O que é que tu pensavas sobre esta OPA e se te agrada de alguma forma ou não o facto de ela já não ir para a frente, pelo menos nestes moldes? Bom, como benfiquista, congratulei-me pela decisão da CMVM de colocar questões sobre a OPA e depois, pronto, a direção do Benfica quis fazer parecer que tinha retirado a OPA. O que me parece claramente é que a CMVM criou obstáculos suficientes para fazer cair a OPA. Ninguém no mundo benfiquista, ou poucos no mundo benfiquista, conseguiram entender a OPA, porque ela nunca foi explicada qual o seu objetivo, até porque o clube, ou o principal objetivo que o Luís Filipe Vieira falou no controle do clube da SAD, bom, o clube já controla a SAD do Sport Lisboa Benfica, como a SAD do Futebol Clube do Porto, como a própria SAD do Sporting Clube Portugal, ainda são maioritariamente controladas pelo clube, e portanto não era isso que estava em causa. E aquilo que pareceu e que foi parecendo, e às vezes onde há muito fumo existe sempre algum fogo, é que alguém ia ganhar com este negócio. Ainda por cima, quando o Sport Lisboa Benfica podia, enquanto clube, indo ao mercado adquirir ações. Aliás, o próprio presidente Luís Filipe Vieira já foi ao longo dos anos vendendo ações pessoais que ele tem do clube no mercado. E portanto não ficou
não eram claros os objetivos, pelo menos para mim, enquanto benfiquista. Aliás, eu tive na cerimónia de entrega de emblemas no dia 28 de fevereiro, na altura do aniversário do clube, e Luís Filipe Vieira, no discurso que fez posterior à cerimónia, falou aos associados presentes sobre a OPA, que os associados do Benfica iam perceber no futuro para que é que servia a OPA, e a verdade é que o discurso não colheu grande entusiasmo, porque os benfiquistas, lá está, os benfiquistas preferiam era que a equipa, que o clube investisse mais e melhor do que aquilo que tem investido nos últimos anos. O Benfica tem feito um trabalho meritório na formação, é reconhecido isso. É um trabalho que o Luís Filipe Vieira fez, é a grande obra do Luís Filipe Vieira no Benfica, para mim. É um trabalho que nos permite hoje ter uma situação financeira um pouco desafogada, ou pelo menos mais controlada, e continuar a manter alguma competitividade, mas o que nós esperávamos era que o clube depois também, e principalmente pelos últimos anos, pelas verbas que tem conseguido gerar, que se conseguisse reforçar de forma mais qualitativa para não só em Portugal, em circunstâncias absolutamente inéditas, porque nós vivemos circunstâncias inéditas, vivemos um Futebol Clube do Porto numa espécie de fim de ciclo, mais ano, menos ano, tem sido isso que tem sido demonstrado pela direção do Futebol Clube do Porto. Reparem, nenhum de nós que está aqui presente alguma vez se lembra do que Sérgio Conceição fez este ano na Taça da Liga, no Futebol Clube do Porto. Um treinador do Futebol Clube do Porto colocar tudo em causa, direção, adeptos, equipa, demitir-se. Eu nunca me recordo do Futebol Clube do Porto. Não era aquele Futebol Clube do Porto a nível organizacional que nós benfiquistas não gostávamos, mas que acabávamos por temer e que durante muitos anos dava-nos lições. E esse Futebol Clube do Porto nos últimos anos não existe. E o Sporting Clube de Portugal, infelizmente ou felizmente, infelizmente para o Juvenal, tem sido nos últimos anos um adversário que é uma pálida imagem do grande Sporting Clube de Portugal, do João Rocha. E para ti uma última questão, e também será a última do programa, já vamos bastante adiantados e também temos que fechar de alguma forma. Se em face desta conjuntura e dos responsáveis do Benfica dizer que em vários aspectos estão 10 anos à frente, se há justificação para o Benfica, para já ter perdido a liderança que teve 7 pontos de vantagem no campeonato, e estar a encontrar dificuldades que aparentemente uma equipa que estaria, ou de um clube que deveria estar 10 anos à frente, que não consegue a tal hegemonia para superiorizar aos adversários diretos, neste caso o mais direto, o Futebol Clube do Porto. Não, eu não consigo corroborar essas afirmações. Muitas das vezes sou um bocadinho a basófia que eu honestamente dispenso no clube e que depois não tem também correspondência real. Quer dizer, o Benfica, eu há umas semanas antes da pandemia ter aparecido nas nossas vidas, eu dizia de forma desgostosa, muito desgostosa, que tivesse o Benfica na atual situação do Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube do Porto na atual posição do Sport Lisboa Benfica, provavelmente isto era um passeio e em dezembro já estava acabado e já estava terminado. O Benfica não consegue fazer isso. Não consegue, e isso tem-se manifestado então no plano europeu, e no plano europeu esse então infelizmente é por demais evidente. O Benfica este ano, que é com muito mérito, teve a sua 10ª participação consecutiva na Liga dos Campeões, e o Benfica só por 3 vezes é que conseguiu passar aos oitavos de final. Em todas as outras foi afastado, ou seja, só em 30% das vezes é que o Benfica conseguiu passar aos oitavos de final. Ora, se nós formos olhar para aquilo que é o nível competitivo do Futebol Clube do Porto nesta competição, na Liga dos Campeões, vamos verificar que o Futebol Clube do Porto nas últimas 10 épocas não foi as 10 vezes já a Liga dos Campeões, mas foi 7 ou 8, e das 7 ou 8, em 50% conseguiu chegar aos oitavos de final. E em grupos complicados, no ano passado o Futebol Clube do Porto tem uma fase de grupos completamente extraordinária, creio que fizeram 13 ou 14 pontos, se não ganharam os jogos todos, ganharam 5 e empataram 1. Ou seja, a equipa do Benfica e a preparação das épocas do clube
Eu às vezes até me canso porque eu estou sempre a repetir isto, mas é claramente mal feito. O Benfica na época de 2017, 2018, um clube que vendeu em janeiro Gonçalo Guedes, que vende em junho Ederson, Lindelof, Nelson Semedo e Mitroglou, e que os grandes reforços que foi contratado foi um miúdo que não tinha um único jogo a titular numa equipa sénior. Não é no Anderlecht, é numa equipa sénior. O Sevillar não tinha feito um único jogo a titular em alguma equipa sénior, que vai buscar o Bruno Varela para substituir o Ederson, que vai buscar o Douglas para substituir o Nelson Semedo, que começa a época com o titular, o titular fisicamente em melhores condições, chama-se Ruben Dias, que tinha vindo da equipa B, e que vai buscar o Seferovic. E, portanto, uma direção que acha que é com este plantel, depois de vender 5 jogadores e encaixar 200 milhões de euros, que está 10 anos à frente, eu não acho. O que eu acho foi que nesse ano o Benfica deu um espetacular balão de oxigênio ao Futebol Clube do Porto, que estava numa situação muito complicada. Aliás, Sérgio Conceição, nos tempos mais difíceis neste ano, principalmente em janeiro e na altura da perda da Taça da Liga, fez questão de puxar os galões, e eu creio que foram puxar os galões para também calar um pouco as vozes críticas que têm aparecido nas bancadas, a dizer, eu quando cheguei aqui ao Futebol Clube do Porto, nós não contratámos ninguém. Nós tivemos que, foram os que estavam, e fomos buscar, e fizemos regressar os outros emprestados, que de facto de qualidade, o caso do Aboubakar e do Ricardo. Mas, portanto, um clube como o Benfica, que tem estas condições financeiras, obviamente que tem que ter outra postura do mercado. E depois, pronto, infelizmente não temos. Verdade que temos vencido mais com o Futebol Clube do Porto na última década, mas é um vencido mais a nível de campeonatos ainda termo, 6-4, não é o domínio que nós devíamos ter, e mesmo nos campeonatos é fazer as contas. Bem, e a fazer as contas, deixamos-los para a semana para mais uma quarentena. Eu queria só terminar dizendo que ouvi o Tiago com muita atenção e gostei que ele se tivesse queixado de barriga cheia. Tomara eu ter o problema do Tiago. Bem, já agora uma última opinião bastante curta, obviamente, neste caso para o João Pinto Costa, antes então de concluirmos esta quarentena das grandes. Bem, eu peço imensa desculpa, estou aqui com bastantes problemas técnicos, estou farto de vos quase ouvir, isto está cheio de interrupções, mas prometerei que numa próxima oportunidade isto já estará minimamente em condições. Sim, são os 10 anos à frente que o Benfica dizia que estava do Futebol do Porto, todos nós acabamos por perceber o que é que diziam a respeito a esses 10 anos, não vale a pena, muito menos nesta altura, estarmos muito a alongar sobre isto, porque o que espero, sinceramente, é que venham tempos de mudança e que sejam benéficos para todos e, em especial, para o futebol português. Isso é que é importante neste momento. E é então com estes votos do João Pinto Costa, também e em meu nome, do Tiago Godinho, do Juvenal Carvalho e João Pinto Costa, que nos despedimos. Voltamos para a semana à mesma hora, certamente que em quarentena e em mais uma quarentena das grandes, porque esta parece que veio para ficar, pelo menos durante os próximos tempos. Boa noite e um bom fim de semana para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.